como raízes, tinha alfa, que seja essa raiz, mas tínhamos uma outra raiz que era alfa linha, que satisfaz... vamos escrever. Alfa linha, que era uma raiz quadrada de 5 menos a raiz quadrada de 21. Então, a posteriori, a gente sabe que o produto de alfa com alfa linha ao quadrado é o produto dos quadrados desses caras, que isso é 5 mais raiz quadrada de 21 por 5 menos raiz quadrada de 21. Isso calculamos até na última aula, que é 25 menos 21, que é 4. Que esse foi o motivo pelo qual aquele número a gente sabe que tem aquela expressão. Que é 2 ao quadrado. Então, alfa por alfa linha é igual a 2. Por um outro lado, dá para ver então que alfa mais alfa linha ao quadrado, esse cara é alfa ao quadrado mais alfa linha ao quadrado. Vamos botar mais ou menos duas vezes alfa alfa linha. E agora esse ao quadrado mais esse ao quadrado é 5 mais 20, raiz quadrada de 21 menos raiz quadrada de 21 é 10 mais ou menos 2 vezes 2. Então isso aqui é ou 14 ou 6. De onde segue-se que alfa mais ou menos alfa linha é igual a raiz quadrada de 14 ou a raiz quadrada de 6. Tá, então alfa é igual a alfa mais alfa linha mais alfa menos alfa linha sobre 2, que é igual a raiz quadrada de 14 mais a raiz quadrada de 6 sobre 2. Que é essa expressão aqui. Mas a questão é que esses dois números apareceram, tá? A solução para o problema da gente, nesse caso particular é simples de ver, utilizando isso. Mas por que a gente pega essas combinações? Realmente vem da teoria de Galois. Ou seja, o que a gente tinha era o splitting field do polinômio de grau 4, que a gente escreveu com essas raízes aqui, tinha também as raízes menos alfa e menos alfa linha. Essas eram as 4 raízes do polinômio de grau 4, irredutível. E o splitting field daquele polinômio sobre Q bom, tem certos corpos intermediários. Por exemplo, a gente pode olhar o subcorpo que tenha o alfa mais alfa linha. Por quê? O que a gente pode fazer, como que a gente consegue subcorpos, eles, entre o splitting field do F e o Q? Lembrem que os subcorpos se correspondem a subgrupos de Galois. Do Galois que a gente, neste caso particular, a gente tinha calculado que o Galois de K sobre Q era o grupo de Klein. Porém, a gente pode olhar a órbita, né, por algum subgrupo. Então, a gente pode pegar um dos Z sobre 2Z que agem permutando essas 4 raízes por essa permutação que leva alfa para alfa linha e, pelo tanto, menos alfa para menos alfa linha. Esse é um elemento sigma que faz isso, que está no Galois. Isso gera um Z2 dentro desse grupo de Galois. Então a gente pode olhar aqui o que é o K por, vamos chamar H
o subgrupo desse Galois, que H é isomorfo a Z2Z, e o gerador sigma. Então, o subcorpo fixado por H, como que a gente obtém esse cara? E, bom, simples. Vamos pegar a órbita de alfa, tá, dentro desse corpo. A órbita de alfa por aquele grupo H vai ser o alfa mais alfa linha. E esse cara é fixo. Tá? Certamente também menos alfa linha está no mesmo corpo. Esse cara é fixo. Tá? Ok. Também alfa por alfa linha é fixo para aquele subgrupo. E isso dá uma extensão de grau 2, ou seja, se eu olho para o Q, está dentro desse Q de alfa mais alfa linha, que esse cara está dentro de K, e essa extensão aqui, essa é uma extensão de ordem 2 e essa é uma extensão de ordem 2. Aqui estamos vendo porque que a gente teve que agregar raízes quadradas. Então, mesmo se a gente botava menos alfa linha, seria uma outra Z2, que seria a permutação que leva esse alfa para essa raiz aqui. E permuta essas outras duas. Isso dá uma outra torre de extensões, onde eu tenho Q dentro de alfa linha e alfa menos alfa linha. Que também são extensões quadráticas, cada um deles. Tá. Bom, isso foi o que faltou fazer explicitamente na última aula. Então vamos fazer agora a resolver a questão da quíntica. Então agora eu quero estudar a pergunta de soluções a equações algébricas por radicais. Então, uma definição rigorosa é a seguinte. Então, se eu tenho um subcorpo F dos complexos, eu vou dizer que um número alfa, que pertence aos complexos C, talvez seja atingível por radicais, não sei qual é a definição em português, mas expressível por radicais. É expressível, faz sentido, ou é expressável? Vou dizer atingível por radicais. Talvez seja expressável ou expressível. Faz sentido a palavra expressível? Tá, não sei. Mas a definição matemática vai ser correta, é a seguinte. Sim, existem subcorpos que F seja o F0, que esteja dentro do F1, do FK, esteja dentro dos complexos, com a condição que o alfa pertence ao FK e a extensão de F para cada I existe um número NI, que é um inteiro positivo, e um elemento alfa-I, que pertence a FI, tal que alfa-I, a FI mais 1, vamos botar. Tal que alfa-I a la NI pertence a FI. Ou seja, eu obtenho a extensão F I mais 1 como extensão do FI, é obtida agregando a raiz NIésima do alfa I. Tá?
Bom. Tá, a anotação está um pouco confusa, mas tá. Esse é o negócio. Então, em cada um dos passos, eu agrego uma raiz n-ésima e eu vou dizendo, então, naquele caso, que aquele alfa é obtido por radical. E essa é uma torre finita. Cada uma dessas extensões, portanto, é uma extensão algébrica. Notem que, se eu botasse que todos os NIs sejam 2, então, essencialmente, e o F, que sejam os racionais ou os reais, esse é o que a gente chamou antes de construtivo, por regra e compasso. Então, o lema, que a gente já provou, é se seja F, na realidade não precisa nem para montar, a gente não vai fazer para os racionais, mas para qualquer subcorpo dos complexos, o teorema é certo, polinômio irredutível de grau menor ou igual a 4, então todas as raízes de F são atingíveis por radicais. Então, para grau 1 não tem nada a fazer. A raiz já é racional. Para grau 2, tá? Em grau 2, a gente tem que agregar a raiz quadrada delta, que era a raiz quadrada do discriminante. Essas são duas raízes. Para o grau de F igual a 3, a gente viu por Cardano, o método de Cardano, que isso precisava uma raiz quadrada e uma raiz cúbica. A raiz quadrada, de novo, era a mesma coisa, era a raiz quadrada do determinante. E logo a gente tinha que tirar uma raiz cúbica. E para o grau de F igual a 4, então o que é o que a gente tem? Vamos chamar agora esse corpo. Na realidade, esse corpo Q pode ser qualquer subcorpo dos complexos. Mas tá, vamos chamar esse corpo F. Então, neste caso, se o grau de F seja 4, o primeiro que a gente faz é trocar o F por F de delta. Ou seja, eu agrego, de novo, delta é uma raiz quadrada do discriminante, que pode ou não pode ser um quadrado. Então vou agregar ela, de todo jeito está dentro dos complexos. Uma vez que eu agreguei ela, lembrem que a gente construiu G, a resolvente cúbica, ou a cúbica resolvente. De F. E agora, esse cara aqui, o splitting field dessa, as raízes dele, cara, são construtíveis por radicais pelo método de Cardano. O problema é que, para calcular as raízes desse cara, pelo método de Cardano, eu devo agregar raízes quadradas e raízes cúbicas nesse corpo. Logo depois de tirar o discriminante, a raiz quadrada do discriminante. Tá? Mas então agora eu olho como, então eu tenho F dentro de F delta, dentro de F de delta alguma raiz quadrada que tirei pelo Cardano e alguma raiz cúbica que eu tirei pelo Cardano. E agora dentro desse corpo eu tenho todas as raízes do meu F. Estão todas dentro desse corpo. A cada um dos passos eu agreguei radicais. Na realidade, eu talvez devia fazer um passo extra, né? E cada um dos passos foi uma extensão por radicais.
Agora, o que acontece? O grupo de Galois, do splitting field desse corpo aqui, que ele já tem todas as raízes do F, sobre esse corpo aqui, a gente já provou que está incluído como o discriminante sobre aquele corpo é um quadrado, por definição, esse grupo está dentro do grupo de Klein. Desculpa, do grupo A4. Por um outro lado, se eu pego o splitting field da cúbica resolvente, esse aqui agora já não é mais redutível. Agora tem uma raiz. E como é redutível, não é mais irredutível. Então, como a G é irredutível, então o grupo de Galois está dentro, quando a G... certamente. Então o grupo de Galois estava dentro não estava dentro do D4, estava dentro do D4. E agora eu tenho um grupo de Galois de ordem 4 com essas duas condições. Lembrem que a gente tinha um quadro onde uma das entradas era o D é um quadrado e a outra entrada é a G é redutível. E o único grupo possível aqui era o grupo de Klein. Então a gente sabe que, nessa situação, a extensão é por radicais. Bom. Ok. Então agora o que eu queria provar é que construir polinômios irredutíveis de grau 5, tal que as raízes não sejam expressáveis, atingíveis por radicais. Estamos bem. Então, o primeiro lema então vamos ver a seguinte situação. Então vamos supor que eu tenho o splitting field vamos fazer assim, como splitting field de um produto onde f e g são polinômios com coeficientes no corpo f. Então, esse cara aqui tem todas as raízes do f e do g. Tem todas as raízes de f por g. Em particular, ele tem todas as raízes de f e de g. Então, ele contém, a linha contém f', que é SF' sobre F é o splitting field de G sobre F. E também contém o K, onde esse cara aqui é o splitting field do F. E esse é um splitting field de um polinômio aqui. Então, cada uma dessas extensões é uma extensão de Galois, porque são todos splitting fields. Tá? Por um outro lado, eu tenho um grupo que é o grupo de Galois do K, linha, sobre F. E para cada subextensão, eu tenho subgrupos desse grupo de Galois. Ou seja, eu sei que é toda permutação que fixa o K, deixa fixo o F. Ou seja, a gente tem que o Galois de K, linha, sobre K, é um subgrupo desse cara. Porém, como essa subextensão é Galois, então
não só eu tenho aquele subgrupo, mas o que eu tenho é um quociente desse grupo. E o quociente desse grupo é o Galois de K sobre F. Isso que a gente ganhava, isso existia sempre para qualquer subcorpo K dentro de K'. Mas essa sobrejeção era porque o K sobre F é Galois. E a mesma coisa, a gente tem uma sobrejeção. Temos um quociente para o... temos um mapa para o Galois de K sobre F'. De F' sobre F. Então, como que é esse mapa aqui? Se eu pego um elemento sigma que esteja aqui, essa aqui é uma permutação das raízes de F e de G. E se eu levo ela para aqui, é a imagem do sigma nesse corpo, nesse grupo, essa aqui é a permutação das raízes de F, ou seja, como que aquela sigma permuta as raízes de F. E essa aqui é como que aquela sigma permuta as raízes de G. Porém, se eu tenho uma permutação das raízes de F e de G, que permuta, que deixa fixa todas as raízes de F e todas as raízes de G, então eles deixam fixa, deixa fixa tudo F. Tem que ser a identidade. Então isso implica que o mapa sigma vai para sigma F, sigma G, é um monomorfismo do grupo de Galois de K' sobre F para o produto do grupo de Galois de K sobre F por o grupo de Galois de F' sobre F. Então, toda vez que eu estou nessa situação, eu tenho um splitting field de um produto de polinômios, eu olho então, pelo tanto, a essas duas composições, essas duas torres, o grupo de Galois desse corpo sobre F está dentro do produto dos grupos de Galois desse tipo. Tá? Então, essa aqui é uma inclusão. Ok. Notem o seguinte, esse é o primeiro lema. Talvez eu deixe isso como lema 1. A outra observação a fazer é a seguinte. Eu estou interessado em saber quando raízes de polinômios são expressáveis por radicais, são atingíveis por radicais. Então, em cada uma dessas extensões, eu estou agregando uma raiz n-ésima de um elemento, de um número complexo. Tá? Porém, se eu tenho que n é igual a P por Q, então, não, P é ruim, P deve ser. Se M é igual a R por S, então a raiz enésima de um alfa é igual a raiz R-ésima da raiz S-ésima do alfa. Então, posso trocar, se eu tenho uma extensão do tipo, eu posso trocar ela, aqui agregando uma raiz enésima, por duas extensões. Onde em cada passo eu agrego uma raiz R-ésima e aqui uma raiz S-ésima. Então, agregando, ou seja, se um alfa
é atingível por radicais, por uma torre assim. Eu posso agregar subcorpos nessa torre, fazer a torre um pouco maior, mas assumir que todos esses CNIs são primos. Fazendo a torre maior. Okay? Por que eu quero fazer isso? Porque a gente já teve um teorema, quando a gente estudou as extensões de Kummer e extensões ciclotômicas, para extensões de grau, um número primo. Notem que, em particular, as raízes péssimas da unidade são atingíveis por radicais, né? Ou seja, se eu faço z igual a e a la 2π por i sobre p nos complexos, é atingível por radicais. Então, agregando raízes péssimas da unidade para cada uma dessas torres, eu posso assumir que meu corpo tem raízes péssimas da unidade. Para tantos primos como eu quero, como quiser. Ok? Ok. Mas então, se eu tenho aquela torre, eu posso trocar então agora. Então, comecei com uma torre que era F, era F0, até um FK, dentro dos complexos. E eu troquei. Vou trocar aquela torre. Tá? O meu alfa, que é o número que eu queria ver se era atingível por radical, se estou assumindo que é atingível por radical, está aí dentro do último FK. Eu posso trocar aquela torre por uma torre onde eu tenho F dentro de... Em cada um desses caras, o primeiro passo foi assumir... tá, vamos fazer assim. Então, F, que é F0, dentro de F1. Shit. Não, tá. O primeiro passo, vou trocar isso por uma extensão do jeito seguinte. F é igual a F0. Isso aqui está dentro de F1, que vai ser F0 agregado a Z1. Está dentro de F0 agregado Z2. C1, Z2. Até F0 agregado Z1, Z2, ZR. Acho que tem CAI. Logo dentro de F0 agregado Z1 até ZK alfa 1 e assim até F0 agregado Z1 ZK alfa 1 alfa K. Então o alfa está aqui dentro. Os alfa 1 até alfa K são as raízes que eu agreguei em cada um desses passos, assumindo que cada um delas era uma raiz piésima da unidade e Zi é uma raiz piésima da unidade. Então o único que eu fiz foi agregar mais corpos no meio, mas certamente cada uma dessas extensões é uma extensão por radicais. Então, se o alfa está dentro desse cara, é ainda atingível por radicais aqui dentro do FK. Mas o que ganhamos é o seguinte, lembrem que tínhamos um lema de
há muitas aulas. Era que, se a gente tem um subcorpos complexos, tal que Z é igual a E a 2π por I sobre P, pertence ao corpo F, e alfa está em C, tal que o F de alfa não. E temos uma extensão de F para L, para C, com L, F igual a P. Então, L é igual a F alfa com alfa, uma raiz péssima da unidade. Ou melhor dito, vou deixar o teorema que eu quero utilizar é o seguinte. Então, o que a gente tem é que o Galois TLF é um grupo cíclico com P elementos. Era uma extensão cíclica. Mas então, se alfa, então o lema 2, que a gente acabou de provar, é que se alfa é atingível por radicais, então eu posso assumir que existe uma torre tal que alfa pertence a FK e 2, a extensão, o grupo de Galois do F I mais 1 no FI é Z por PIZ. A cada passo eu agreguei uma raiz péssima da unidade e o grupo de Galois é cíclico. Fazendo a torre original um pouco maior, como essa. Ok. Isso já indica que se eu tenho um polinômio onde as raízes são todas atingíveis por radicais, então algum grupo solúvel tem que aparecer. Porque meu grupo é extensões por grupos cíclicos. Tá, vamos ver isso. Ok, por enquanto tudo bem. Ok, temos um outro lema que é de algum jeito mais simples. Se alfa é uma raiz de F irredutível é atingível por radicais, então toda outra raiz é atingível por radical. Isso é simples porque o único que a gente tem que fazer é utilizar um isomorfismo. Lembrem que a gente já tinha um teorema, que se eu tenho um isomorfismo de corpos, para provar que o splitting field era único, a gente utilizou esse negócio de que se eu tenho um isomorfismo de corpos, então eu posso levar uma raiz numa outra raiz, leva raízes em raízes. E mais ainda, a gente provou um teorema que era, se eu tenho isomorfismo de corpos, que leva uma extensão numa outra extensão, e eu pego uma raiz, vai para uma raiz do outro lado, eu posso estender isso a um único isomorfismo.
Então, como a situação é a seguinte, eu tenho aquela extensão, onde eu tenho o meu f, que é o f0, aquela torre, até o fr, o alfa está aqui dentro, e esse cara está dentro dos complexos. Mas escolhem, então, um corpo intermediário L, que seja, que tenha o alfa dentro. Vamos escolher um corpo intermediário L, que L tenha o alfa dentro, e seja o splitting field de F, né? Ok. Mas então, suponha que vocês têm uma outra raiz alfa' de F. Mas então, o que a gente já viu que existe um único isomorfismo. Peguem o splitting field, né? Ou seja, K', o splitting field. Da F. Então, o que a gente tem dentro de K', então o que a gente tem é que temos um único isomorfismo que leva o F' para F'. Então, esse isomorfismo, e que restringe a identidade em F. Então, chamem esse isomorfismo φ, e agora pegam φ de F0, que é igual a F, está dentro de φ de F1, está dentro de φ de FR, e agora a alfa' está aqui dentro. Tudo está dentro dos complexos. Então, uma raiz é atingível por radicais, todas as outras raízes são atingíveis por radical, sendo se o f é irredutível. Ok, mas então, vamos provar o teorema importante, que é o seguinte. Talvez eu não dei uma definição que é. Então, definição. Provavelmente o Eduardo fez no curso anterior. Um grupo G é dito simples se H é um subgrupo normal de G, implica que H é igual a identidade ou H é igual a G. Então, teorema. Seja f um polinômio em f de x K em f, o splitting field, f' em f uma extensão, tal que o grupo de Galois de K sobre F é simples, vamos chamar G. E o grupo de Galois de F' sobre F seja abeliano,
Então, o grupo de Galois seja K' a extensão que tem o splitting field do F em F'. Então, o grupo de Galois de K' sobre F' é igual a G. Então, a situação é a seguinte. Eu tenho meu F, K, e aqui é o splitting field do polinômio F. Aqui esse grupo de Galois é simples. Aqui eu tenho uma extensão abeliana. Esse grupo de Galois é abeliano. E aqui eu pego o splitting field do polinômio F sobre esse corpo. Certamente contém esse corpo aqui. Então, o que eu quero ver é que esse grupo de Galois é igual a esse grupo de Galois. Isso quer dizer que se eu começo com um grupo, com um polinômio, que tem um grupo de Galois simples, não vai mudar a coisa se eu analiso aquele polinômio com coeficientes em um corpo maior. Sempre quando aquela extensão seja abeliana. E as extensões, para ver se uma raiz é atingível por radical, todas são abelianas. São todas cíclicas. Ok? Então vamos provar esse teorema. Tá? Então eu quero fazer indução. No grau dessa extensão. Então, o primeiro que vamos fazer é reduzir para o caso onde esse grau seja um número primo. Tá? Então, o primeiro caso é redução para F' seja igual a um primo P. Então, suponha que se essa extensão é de grau P, ou se essa extensão é um grupo abeliano, que é o grupo cíclico, com P elementos, suponha que o teorema é certo e que esse grupo de Galois é o grupo de Galois dessa extensão. Então, agora peguem um caso geral e vamos reduzir para aquele caso. Como esse cara é abeliano, então temos um grupo finito, é uma extensão de Galois. Temos então um grupo finito abeliano, ele tem um quociente, existe um P', tá ok? Mas então lembrem que quocientes desse tipo correspondem para subextensões de Galois e o grupo de Galois desse cara agora é ZP. Tá? Quando eu tinha extensões desse tipo, correspondem a ter subgrupos, subextensões que são de Galois. Ok, mas então o que eu posso fazer é olhar para essa extensão aqui, pegar o splitting field. Eu tenho meu K' aqui dentro, mas eu posso fazer o splitting field
do F sobre esse corpo. Tá? Agora, por hipótese, se eu já sei que para essa extensão sendo de grau P, o grupo de Galois desse cara é igual que o G, aqui o grupo é G, e agora o grau desse cara é menor. Estou fazendo indução. Eu sei que o grupo de Galois aqui é G. Então basta provar o teorema para o caso que o grau de F' para F seja P. Que a extensão seja uma extensão P cíclica. Tá? Ok? Mas então nesse caso estou agregando uma raiz péssima da unidade, estou agregando uma... Eu tenho uma extensão ciclotômica. Tá? Estou na seguinte situação, estou na situação do lema anterior, onde eu tenho um splitting field, eu tenho um outro polinômio, G, e eu tenho um splitting field de dois polinômios. Lembra que para obter aquela raiz PS eram todas as raízes de um polinômio, do polinômio ciclotômico. Então, no caso que F' seja P, o que a gente provou no lema anterior, o lema 1, diz que é o grupo de Galois de K' sobre F estava dentro do grupo de Galois, do produto dos dois grupos de Galois, de K sobre F, por o grupo de Galois de F' sobre F, que é o ZP. Por um outro lado, lembrem que cada um desses dois mapas era uma sobrejeção. Em particular, esse mapa aqui é uma sobrejeção. Tá? Mas então, isso implica que a ordem do grupo de Galois de K' sobre F primeiro é o trivial, que temos que o grupo de Galois de K sobre F, a ordem desse cara divide essa ordem. E por um outro lado, esse cara aqui divide a P vezes a ordem desse grupo. Que isso aqui é P vezes a ordem de Galois de K sobre F. Então só tem duas opções para esse número. Ou a ordem é igual a essa, ou a ordem é P vezes essa. E é um subgrupo desse grupo aqui. Então só tem duas opções para o grupo de Galois. Só temos duas opções para o grupo Galois. Se o grupo de Galois de K' sobre F seja da mesma ordem que o grupo de Galois, estou fazendo da mesma ordem que o grupo de Galois de K sobre F, então agora é só contar os graus das extensões. Se esse grupo de Galois é da mesma ordem que esse grupo de Galois, então esses dois corpos são iguais. Porque essa extensão é uma extensão de grau 1. Então isso implica que o K é igual ao K'. Então isso implica que o K já tinha dentro aquele F'. Então já não tem nada a provar. O grupo de Galois de K' sobre F' é o grupo de Galois de K sobre F. Então, nesse caso, não tem nada a provar. A outra opção é que a ordem desse grupo seja igual à ordem desse grupo. Mas ele é um subgrupo. Então, isso implica que esse grupo é igual a esse grupo. Então, a outra opção
é que o grupo de Galois de K' sobre F seja igual ao grupo de Galois de K sobre F por o Z dividido PZ. Essa é outra opção. Porém, o que acontece? Esse grupo de K' sobre F, e essa aqui é uma extensão de Galois de F, e é uma subextensão. Pelo tanto, esse subgrupo de K' sobre F tem um quociente que é o Galois de F' sobre F, que é esse quociente aqui. Mas então, isso implica... agora a gente olha para essa torre, que está aqui. A gente olha para F, dentro de F', dentro de K'. E esse grupo de Galois é Z dividido PZ. Esse grupo de Galois é o que eu quero calcular. E esse grupo de Galois é o produto. Então isso implica que o grupo de Galois de K' sobre F' é aquele quociente que é, por definição, o grupo de Galois de F', de K' sobre F'. Então, aqui. Não. De K sobre F. Caramba, que é o que eu quero calcular. S é igual a S, ao quociente. Agora, tá, eu fiz um erro no caso anterior. Isso dá quase uma prova. Está faltando um erro. Onde que eu utilizei que o grupo de Galois era simples. Em nenhum momento eu utilizei que esse grupo G seja simples. Então tem um caso que eu fiz errado. Why? How am I using exactly that? So I need to use that G does not have any quotient. I'm sorry, which one? Why? Yeah, you have that, and you have it has a subgroup G. No, so the subgroups are this. So the Galois group of this extension is a subgroup of the Galois group of this extension. Okay? The fact that this extension is Galois tells me that this Galois group is a quotient of this
whole Galois group. So this follows a series. The problem was before. Então, o problema foi que, no caso K seja K', eu tenho que o F' está dentro de K. Tá? Mas então agora eu tenho a extensão, nesse caso aí, eu tenho a extensão F dentro de F' dentro de K. Essa extensão tem como grupo de Galois o grupo de Galois dessa extensão de F' sobre F é o Z dividido PZ. E essa é uma extensão de Galois. Então, pelo tanto, como essa é uma extensão de Galois, esse grupo é um quociente do grupo de Galois de K sobre F. Mas isso é absurdo se esse cara é simples. Então, a única possibilidade para isso acontecer é que, como esse cara é simples, essa seja a identidade. E naquele caso, o K já era o F'. E os dois grupos de Galois são iguais. Então, no caso anterior, que era nada a provar, na realidade, aí eu utilizei secretamente que o grupo de Galois era simples. Tá? Esse cara é simples. Então, aí sim completou a prova. Bom. Então, se eu tenho um grupo de Galois simples, uma extensão abeliana, o grupo de Galois não muda. Ok. Onde que estamos? Ok. Então, teorema. Se o grupo seja f em f de x, um polinômio de grau 5, irredutível, e que o grupo de Galois de f seja S5 ou A5. Então, as raízes de f não são atingíveis por radicais. Então, basta achar um polinômio com um grupo de Galois ou S5 ou A5 para saber que as raízes daquele polinômio não vão ser expressáveis por radicais. Então, o primeiro passo é notar que eu posso reduzir rapidamente de S5 para A5. Esse cara aqui não é simples, mas ele é. Então, eu posso utilizar aquele teorema. Então, está claro o seguinte, eu tenho meu F dentro de F do discriminante dentro de C. E a gente já viu que o grupo de Galois está dentro de K, dentro de C, e K que seja o splitting field. De F. Então, o que a gente já viu é que o grupo de Galois dessa extensão está dentro de A5. Então, mesmo se esse cara era um quadrado, o grupo de Galois do F já estava dentro de A5, então era A5. Mas se o grupo de Galois de F era S5 e esse delta não estava em F, então, essa extensão é S5 e essa extensão é A5. Porém, uma raiz é atingível por radicais desde F, como essa é uma extensão por uma raiz quadrada, que é a raiz quadrada de, então tanto faz, o alfa é atingível por radicais desde F ou o alfa é atingível por radicais desde F delta, é a mesma coisa. Tá? Então basta provar o teorema quando o grupo de Galois de F é A5.
Se for F5, só agrega num corpo, que é agregar a raiz quadrada do discriminante. Ok, mas agora A5 é um grupo simples. Então posso utilizar aquele teorema de lá. Mas o teorema que é o que diz? O teorema diz o seguinte, que eu tenho F. Lembrem que eu sempre posso escolher a torre, assim, FK, dentro do splitting field, dentro de C, e há uma raiz alfa dentro daquele FK. Cada uma dessas extensões é abeliana, porque era o grupo de Galois de cada extensão era algum Z dividido em P e Z. Tá? Então, eu começo com o grupo de Galois de F sobre esse corpo. Tá? O grupo de Galois de F sobre o corpo F, ou seja, o grupo de Galois do splitting field de F sobre esse corpo, é A5, que é simples. E eu tenho uma extensão para o primeiro corpo, que é abeliana. Então, o grupo de Galois do splitting field de F, o grupo de Galois do polinômio F sobre F1 também é A5. Porque é uma extensão abeliana. Agora, a extensão seguinte é abeliana. Então, o grupo de Galois do F sobre o corpo do meio também é A5. Finalmente, o grupo de Galois de F sobre o corpo FK é igual a A5. Porque a cada passo eu não mudei o grupo. Isso que ganhamos. Porém, o polinômio F tem uma raiz em FK. O alfa está em FK. Pelo tanto, F não é irredutível em FK. Mas, se eu tenho um polinômio que não é irredutível, a ação do grupo de Galois nas raízes daquele polinômio não é transitiva. A ação do grupo de Galois tinha uma única órbita, se somente sim, o polinômio F era irredutível. Então, o que eu sei é que meu grupo de Galois é A5 e age nas 5 raízes de F de um jeito não transitivo. Isso é absurdo. Porque o A5 age nos 5 elementos de jeito transitivo. Como a ação de A5 é transitiva, isso é absurdo. Então não existe um tal alfa. Então basta achar um polinômio de grau 5, irredutível e com grupo de Galois, ou S5 ou A5, para achar que não temos raízes expressáveis por radicais. Então vamos construir tal polinômio. Então, uma observação muito simples. O que acontece? Se eu tenho o grau da F é 5, e eu tenho o splitting field. Tá? Splitting field de F. O que eu sei é que o grupo seja G é o grupo de Galois. Que a gente sabe que está dentro desse 5. Mas como o grau da F é 5, tá? A gente sabe que 5 divide a ordem desse grupo. Tá? Mas então o G tem que ter um elemento de ordem 5.
eu devo ter um Z5 dentro de G. Então existe um sigma em G de ordem 5. Mas o S5 só tem os ciclos de ordem 5. Se tenho um ciclo, então tenho todos os ciclos. Então tenho pelo menos aquele Z5, que é o único Z5 dentro de S5, dado pelo ciclo, gerado pelo ciclo, está no grupo de Galois. Tá? Por um outro lado, temos o lema seguinte, que é um exercício simples. Sim. Ups. Não tenho certeza se está correto isso. Está. Seja G dentro desse 5 um subgrupo tal que 2 tal que existe tal e sigma em G com tal um ciclo de ordem 5 e sigma um ciclo de ordem 5 e tal uma transposição então G é igual a S5. Essa é uma coisa muito simples. Ou seja, o grupo simétrico em 5 elementos é gerado por as transposições de grau, ciclos de grau 5 e uma transposição. Utilizam os ciclos para obter todas as transposições. Conjugando a transposição por ciclos de ordem 5, obtém todas as transposições e logo o grupo 5 está gerado por transposições. Então, pronto. Então, o que eu quero fazer é construir um polinômio de grau 5. Eu já sei que todo o grupo de Galois de um polinômio de grau 5 tem esse Z5. Então, basta achar um polinômio de grau 5, onde o grupo de Galois tem uma transposição. Tá? Então, seja f em f de x um polinômio vamos fazer o seguinte, vamos fazer em q de x agora. Um polinômio com 3 raízes reais. Com exatamente 3 raízes reais. Então, vamos chamar essas 3 raízes alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Então, o que é o que eu tenho? Eu tenho f, que é o Q, dentro da extensão onde eu tenho alfa 1, alfa 2, alfa 3, dentro do splitting field de f. Dentro de C. E o que eu sei é que esse corpo aqui não são iguais. Por quê? Porque se tenho exatamente 3 raízes reais, então as outras duas são complexas e não são reais. Tá? Porém, esse cara aqui está dentro dos reais.
E esse tem elementos que são complexos e não são reais. Então, esses dois corpos não podem ser iguais. Por um outro lado, eu sei que o grupo de Galois dessa extensão tem dentro um ciclo de ordem 5. E por um outro lado, quais são as permutações daquele grupo de Galois que preservam esses três elementos? Mas meu grupo de Galois está dentro desses 5. E dentro desses 5, uma permutação que preserva três elementos só pode ser ou a identidade ou uma transposição. Então, em esses 5 tem dois elementos que fixam alfa 1, alfa 2, alfa 3. E eles são a identidade ou alfa 4, alfa 5. As outras duas raízes. Tá? Como esses corpos não são iguais, isso quer dizer que esse cara aqui não pode ser os fixos, ou seja, tem que existir uma transposição que está no grupo de Galois. Como o f de alfa 1, alfa 2, alfa 3 não é igual ao k, isso implica que a transposição alfa 4, alfa 5 pertence ao grupo de Galois de k sobre f. Mas então, tem esse cara que tem um ciclo de ordem 5, tem uma transposição, isso implica que esse cara aqui é igual a esse 5. Pronto. Então, como esse cara é esse 5, a gente já provou que as raízes não são expressáveis por radicais. Então, qualquer polinômio que tenha três raízes reais, exatamente três raízes reais, não é... e coeficientes racionais, não é... tem raízes que não são expressáveis por radicais. Então, a pergunta é... O difícil é... Aqui faltou uma coisa, porque aqui certamente está errado. Tudo isso estou utilizando que o f é irredutível. Então, o que não é trivial, não é difícil, mas é achar um f irredutível com essas propriedades. Tá? Caso contrário, peguem uma cúbica por uma quadrática irredutível. Mas tá. Achar aquele irredutível de grau com três raízes racionais reais não é complicado. Tá. Estamos entendendo.